Fala pessoal, começando mais uma aula, Matemática 1. Vamos continuar nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar de função, tá? Então, por que que era importante a gente ver conjuntos antes da gente começar a função, tá? Porque a função nada mais é do que uma relação entre conjuntos. Então a gente vai relacionar dois conjuntos. Relação entre conjuntos, certo? Então, por exemplo, tá? Vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de pessoas, que eu já preparei os nomes para não precisar ficar enrolando. A gente tem o Rafael, a Isabela, o João, a Gabriela, a Bia e o Carlos. Tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem um conjunto de pessoas, ok? E a gente vai relacionar com o quê? Com um conjunto de times. Então aqui a gente tem. Vamos pegar os paulistas, tá? Para não dar briga. A gente tem o Palmeiras. A gente tem o Corinthians. A gente tem o Santos. E a gente tem o São Paulo. Ok? Então aqui a gente tem um conjunto de times. Então o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar os times com as pessoas, ou as pessoas com os times, na verdade, né? Com uma relação, com uma lei. Qual que é a lei? É quem torce para cada time. Então o que, que vai ligar esse conjunto com esse aqui, os elementos desse com esse daqui? É a sua paixão pelo time. É o que você torce para quem, tá? Então a Rafaela, vou até colocar outra cor. Rafaela, o Rafael, né, torce pro Palmeiras. A Isabela torce pro Corinthians. O João pode torcer pro Palmeiras. A Gabriela torce pro São Paulo. A Bia torce pro Corinthians. E o Carlos torce pro São Paulo, porque, bom, eu nunca vi um torcedor do Santos, não, mas tudo bem. Então aqui, ó, a gente tem o quê? Isso aqui é uma função. Todo mundo aqui torce para algum time. E isso define uma função. O que, que a gente tem? A gente tem que todo mundo aqui tem que se relacionar com o pessoal daqui, mas não necessariamente os elementos daqui se relacionam com aqui, como é o caso, sobrou o Santos, tá? Mas todo mundo que eu colocar nessa função, nesse conjunto desse lado, tem que se relacionar com quem está aqui. Então, vamos dizer assim que sai a seta de todo mundo que está aqui, beleza? Não necessariamente chega a seta em todo mundo que está aqui, como é o caso sobrou o Santos. Beleza? Ok. Outra coisa que define a função é o fato de que pode chegar duas setas ou mais, né, na verdade, pode chegar uma, duas ou mais em elementos desse lado aqui. Então podia ter uma pessoa só torcendo pro Palmeiras, ou seja, só chegar o Rafael, aí o João torce, sei lá, pro São Paulo. Então, vários elementos aqui, um elemento, na verdade, pode receber várias setas. O que, que não pode acontecer? Uma pessoa torcer para dois times. É verdade? A pessoa torce para um time só. Então não acontece de sair duas setas. Pode chegar duas, três, uma, quatro, cinco, pode chegar quantas setas quiser aqui desse lado. Ok? Então assim a gente vai definir a função. E aí normalmente, né, por uma questão de padronizar as coisas, o que a gente faz? A gente chama esse conjunto aqui, os elementos desse conjunto aqui, de x. Então, ó, os elementos são os x. Aí eu vou colocar aqui um xi. Esse i é cada número, tá? Então pode ter um x1, x2, x3, então xi. E aqui os elementos daqui a gente chama de y. Chama de yi também, que aí a gente pode ter o y1, y2, y3 e assim vai. Ok? Então, como que a gente vai definir a nossa função? Função é uma relação. Ó, a função é uma relação em que para tudo
Aí tem mais uma coisa ainda. Elemento de A. Elemento de A. Existe um único elemento em B. Por quê? Porque isso ele faz valer o que a gente acabou de falar. Existe um único elemento em B. Ou seja, ó, para todo elemento em A, então é o que eu falei antes lá. A. A gente chama o primeiro aqui de A e o segundo de B. Para todo elemento em A, ou seja, eu pego todo mundo, tá? Então todo elemento em A tem só um correspondente em B. Ou seja, esse cara aqui só se corresponde com um aqui, tá? E isso tá certo. Por quê? Porque lembra que eu disse lá que pode chegar seta em um só, mas um aqui pode receber várias setas? E pode mesmo, porque isso daqui, ó, eu tô falando só que o A é uma seta. Eu não tô falando que os do B não podem receber, ok? Não deixei isso claro, então isso pode acontecer. Pode acontecer de vários receberem mais setas, beleza? Matematicamente falando, né? A gente tem isso daqui, ó. Para todo x que pertence ao conjunto A, existe um único y pertencente a B. Aqui a gente fez a definição de função aí, né, matematicamente. E aí, tá? Outro exemplo aqui, agora eu já vou usar os x. Vamos supor aqui a gente tem um conjunto A, tem o x1, tem o x2, x3, x4, x5. Então aqui a gente tem um conjunto de elementos, tá? E aí, aqui do outro lado, a gente tem um conjunto B. A gente tem x1, x2, x3, x4, x5, x6. Certo? Então aqui a gente tem um outro conjunto. Conjunto B. A gente chama esse lado aqui, ó, esse conjunto inteiro de domínio. Então esse aqui é o meu domínio. Eu podia ter feito de outra cor. Domínio. E esse conjunto inteiro, todos os elementos são contradomínio. Contradomínio. E aí acontece uma coisa, vamos lá, de novo, fazer uma relação, fazer a nossa função. Então, relacionar esses caras com esses através de uma lei, através de uma regra. Então, eu vou relacionar esse aqui com esse aqui com esse com esse com esse aqui e esse com 4 aqui. Assim, então, ó, peguei todo mundo aqui, aqui chegou certo, não tá saindo duas setas de ninguém, certo? Então tá tudo certo. Beleza. Agora, a gente chama esses caras aqui, ó, que receberam setinha, ou seja, os que entraram na nossa relação, de imagem. Essa aqui é a imagem da nossa função. Aí, a gente nunca vai ficar escrevendo domínio contra domínio, a gente chama de domínio da função. A gente chama isso aqui de azul. A gente chama isso aqui de contradomínio da função. E esse daqui a gente chama de imagem da função. Certo? Beleza. Então aqui, ó, por exemplo, qual que era o nosso domínio? O domínio é esse conjunto aqui, ó. Certo? O conjunto que tem todos os nomes. Qual que é o meu contradomínio? São os 4 times. Qual que é a minha imagem? Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Santos não entra. Imagem é só quem relaciona. Ok? E aí, lembrando, né? Se relaciona através de uma função. Então, essa seta aqui, ó, é a nossa função. É ela que faz essa ligação. Então, você coloca lá. Opa, pera aí, agora que eu acabei de ver um erro aqui, ó. Aqui não é x, aqui é y, né? Aqui é y. Toma cuidado, hein? Tá? Então, aqui, ó. Você coloca lá um númerozinho x e sai um y. Como assim? Vamos fazer um exemplo, então. Se liga aqui, ó. Exemplo. Um exemplo é assim, ó. X. Vou fazer de outra cor. Fica bonito.
y é igual a x mais 1, tá? Isso aqui, ó, é a nossa função sucessor, Não se prenda ao nome, só estou dando aqui o nome para você saber, função sucessor. Por quê? Porque eu vou colocar aqui um x2. O 1 vai ser o quê? Vai ser um 3. Então eu vou pegar o número que vem à frente, ou seja, o sucessor de 2. Tá? Outra forma da gente indicar essa função aqui, ó, é assim, ó, ou f de x igual a x mais 1. Ok? O que isso aqui significa? Significa que isso aqui, ó, isso está em função de x, ele depende de x. Dependendo do x que eu colocar aqui, eu tenho um resultado aqui. Ok? Então eu posso dizer também que o y está em função do x. E aí isso aqui, ó, é a forma analítica de mostrar a nossa função. Beleza? Então um exemplo antes aqui, né? Eu vou pegar um conjunto A com os números aqui, ó. 1, 2, 3, 0, menos 3. Tá? E aí aqui, eu vou pegar um outro conjunto. 2, 3, 4, 1, menos 2 e 9. De acordo com essa função aqui, ó, essa daqui, essa, como que esses elementos se relacionam com esse? Primeiro, eu consigo pegar qualquer elemento daqui, certo? Então, ó, o 1, joga um aqui. 1 mais 1, o y é 2. Se relaciona assim. 2 mais 1, 3. Então, o 2 correspondente dele é o 3. 3 mais 1, 4. 0 mais 1, 1. Menos 3 mais 1, menos 2. E aí, tá bom, acabou. Sobrou o 9. Então, daqui que a gente tem? A gente tem que isso aqui é a nossa imagem. É a imagem da nossa função. E aí, todos esses números é o nosso domínio, e esse aqui é o nosso contradomínio. Ok? Beleza. Vamos estender isso daqui para o que a gente vai falar normalmente, né? A gente vai normalmente estar no conjunto dos números reais, que a gente viu lá na última aula. Então, a gente vai estender isso daqui para os números reais, tá? E aí, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem uma função do conjunto A, uma relação, na verdade, né? Do A com o conjunto B. Tá? Então, os números de A se relacionam com os números... Aqui, ó. Os números de A se relacionam com os números de B. Certo? Agora a gente vai estender isso. Agora a gente vai fazer os reais se relacionando com os reais. Certo? E aí, a nossa mesma f de x vai ser x mais 1. Certo? E aí, a gente consegue representar isso aí de qualquer forma. Tá bom? Isso aqui é uma representação, isso aqui é uma representação da nossa função, só que, tá? Só que a melhor forma, né, a melhor forma da gente representar é essa daqui. Por quê? Porque ela já indica tudo o que a gente precisa, né? Não está na melhor forma, na verdade, mas aqui a gente sabe que a gente vai colocar um número e vai sair um número mais um aqui, tá? A nossa forma analítica, beleza? Uma outra forma de representar a nossa função, tá? É fazendo um gráfico, ok? E como que a gente faz um gráfico? Nesse caso aqui vai ser simples, porque essa aqui a gente vai ver na próxima aula, é uma função de primeiro grau. Na próxima não, talvez na próxima da próxima. É uma função de primeiro grau, tá? Uma função de primeiro grau é uma reta. O gráfico dela é uma reta. Então fica fácil da gente fazer esse gráfico, beleza? E onde que a gente vai fazer o gráfico? No nosso plano cartesiano, que a gente vai fazer uma reta real aqui, ó. Tem que colocar certo, vou aparecer aqui, hein? Uma reta real aqui. Uma reta real e uma outra reta real. Por que duas? Porque a gente vai estar relacionando o real com o real. Okay? Então a gente vai colocar um real e vai sair outro. E aí a gente convencionou, então a gente, para ter um padrão, para todo mundo fazer igual,
a gente fez que o x aqui é o eixo que está deitado na horizontal e o y é o eixo que está em pé. Beleza? E aí como que a gente faz um gráfico? A gente vai pegar um ponto x e um ponto y e ligar os pontos, basicamente. Tá? Então aqui, ó, x, como que a gente faz? A gente pode fazer uma tabela. X, y. Se eu colocar, eu chuto qualquer valor para o x, porque eu estou nos reais, então pode ser qualquer coisa. Então eu coloco um 3, eu coloco 1,7, por exemplo. Eu coloco um número lá que a gente viu na aula passada, eu vou colocar um menos raiz de 2, tá? O que é o menos raiz de 2? Tá? Menos raiz de 2, ó, a gente viu lá, raiz de 2, mais ou menos 1,4. Só que eu quero ela negativa, então menos. Ok? Certo. E aí, essa tabela aqui, ó, a gente vai relacionar. 3, se eu substituir aqui, o que acontece? 3 mais 1. Então vai ficar 4. 1,7, se eu substituir aqui, 1,7 mais 1, 2,7. Menos 1,4 mais 1. Vai ficar menos 0,4. Ok? Qualquer dúvida aqui, ó, em números negativos, lembra lá, quando está fazendo muito frio, muito frio, muito frio, vamos supor que a gente está com menos 2 graus. Se ficar 1 grau mais quente, o que acontece? Ou seja, se eu somar 1, o que acontece? Eu vou ter menos 1 graus, eu não vou ter menos 3. Para eu ter menos 3, tem que tirar mais graus, certo? Faça sempre essa analogia aí com temperatura, que fica tudo mais fácil. E aí, para fazer o nosso gráfico aqui, na verdade, a gente só precisava de 2 pontos, mas eu coloquei 3 exatamente para vocês verem que funciona, tá? Como assim? Vamos lá, ó. 3 e 4. O que eu coloco nesses pontos aqui, 3 e 4? Eu vou contar 3 no x e 4 no y, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então aqui, ó, a gente tem o x igual a 3. Aqui. E o y igual a 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é o meu y4. Ok? Então, igual na batalha naval, para quem já jogou aí, ó, a gente vai fazer... A gente vai conferir aqui, ó, porque todo mundo que está aqui, ó, nessa reta aqui, ó, aqui é o y igual a 4. Mas só em um ponto é que é o y igual a 4 e o x igual a 3 ao mesmo tempo, que é esse ponto aqui. Só aqui que funciona isso. Ok? Outro ponto. 1,7, 2,7. 1,7 ó, é mais ou menos aqui, ó. 1, 1,7 é quase no meio. Quase no meio, um pouquinho a mais, tá? Então aqui 1,7. 2,7 no y. Então aqui, ó, 2, quase no meio, um pouquinho a mais. Aqui, ó, quase no meio, um pouquinho a mais. 2,7. Aqui. E aí a gente vai fazer essa ligação de novo. Fica mais ou menos aqui. Então esse ponto aqui, ó, é o segundo aqui, tá? E aí a gente chama os pontos aqui dessa forma. Esse ponto é o nosso ponto 3,4. Ok? E aí, com 2 pontos, a gente já consegue fazer uma reta, tá? 2 pontos são necessários e suficientes para a gente conseguir fazer uma reta. Então eu vou ligar os dois aqui. Ligando os dois, a gente vai ter o gráfico da nossa função. Que eu vou fazer em vermelho, porque a nossa função é vermelha ali, ó. Então aqui, ó. Certo? Então esse aqui é o gráfico da nossa função. Por que que isso aqui não é uma maneira muito boa de representar a nossa função? Porque a reta, na verdade, ela é infinita aqui, né? São todos os números reais que eu relaciono. Com a reta, eu não consigo desenhar uma reta infinita, né? Ela é infinita para cá, infinita para lá. Então isso aqui não é uma boa representação, mas é uma forma de a gente representar. Por que eu quis fazer 2 pontos e fiz um terceiro? Para vocês verem que funciona aqui, ó. Ó, x menos raiz de 2, ou seja, 1,4. O que é menos 1,4? É para cá, é para esse lado. Então, ó, 1, 2, 3, taranã. A gente está no menos 1,4, então aqui é menos 1. Ó, aqui é menos 1. 1,4 é mais ou menos no meio aqui, ó. Ok? Y igual a menos 0,4, então é tudo para baixo. Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, taranã.
Aqui, menos 0,4 é quase o meio do caminho. Meio do caminho para chegar no 1. Então, é quase o meio do caminho, mais ou menos no meio do caminho. Então, aqui, ó, é o nosso... Esse pai aqui ficou muito apertado, mas aqui, ó, isso aqui, ó, é o nosso menos 1,4 e aqui é o menos 0,4. E aí, ó, se você fizer aqui, ó, o tracejadinho, vai dar certinho, tá? Porque esse ponto aqui faz parte da nossa função, ok? E aí funciona para qualquer coisa, qualquer x que você pegar, você vai pegar um y aqui, ó. Por exemplo, ó, já que o gráfico ficou certinho, aqui, ó, é o menos 3. Se eu pegar o menos 3 aqui, ó, ele se relaciona com o... Aqui, ó, 1, 2, 3, menos 4. Tá? Então, ó, x igual a menos 4, o y vai ser menos 3, porque menos 4 mais 1 é menos 3, ok? E aí, ó, a gente faz uma relação do R em R, e a gente chama isso aqui, ó, esse plano, que é o plano cartesiano, R, R. Então, fica uma relação de R com R, e aí a gente chama isso aqui, ó, de plano cartesiano. Plano cartesiano. Ou o nosso R2, porque são duas retas reais. Beleza? E aí, nesse caso aqui, qual que é a imagem da nossa função? A imagem da função são todos os reais, porque todo número vai aparecer aqui. Qual que é o domínio da função? Todos os reais, porque eu posso colocar qualquer número real aqui. Ok? E qual que é o contradomínio? No caso aqui, o contradomínio ele é igual à imagem. Então fica a imagem da função também sendo os reais. Então, a imagem dessa função aqui... Estou colocando numa ordem meio burra, né? A imagem da função são os reais. Por quê? Porque o domínio da minha função são os reais. Tá? Ó, o domínio e a imagem não são iguais, tá? É nesse caso. E aí o contradomínio da minha função também são os reais. Beleza? Essa semana não vai ter lista, porque esse aqui é um conceito básico. Tá? Não tem muito do que tirar de exercício daqui também. Mas aí na próxima aula a gente entra com algumas classificações, algumas coisinhas. E aí a gente vê se a gente faz alguns exercícios. Beleza? Então por hoje é só isso. Valeu, muito obrigado. Até a monitoria. Cuidem-se, ok? Se vocês puderem, fiquem em casa aí. Fiquem bem limpinhos, lavem bem as mãos e cuidem das pessoas aí ao seu redor. Beleza? Não vamos vacilar, não. É nóis. Valeu, muito obrigado pela atenção. Tchau!